Oi, oi! Começando conversas culturais e na pauta o trabalho do artista Valmor Correia. Ele vem conversar com a gente sobre a exposição Bromelhário, que entra em cartaz na Galeria Helena Freta hoje, terça-feira, dia 26 de maio, a partir das 19 horas aqui em Florianópolis. Com curadoria do Fabrício Tomasi Peixoto, essa mostra traz uma homenagem e também uma inspiração do Valmor Correia em um dos maiores botânicos aqui do Brasil, o Raulino Reitz, que tem um trabalho com as bromélias aqui de Santa Catarina, que é bastante reconhecido país afora. Bom, a gente vai esperar o Valmor entrar por aqui. E enquanto a gente espera, porque a gente tem muito papo ainda pela frente, eu te conto que eu sou a Letícia Bombo e assino a coluna Entretenimento no portal Acontecendo Aqui. Em geral, às quintas-feiras eu publico uma agenda cultural comentada, em que falo de alguns eventos que vão acontecer até o final da semana e alguns outros até o final do mês, que é pra gente se organizar um pouco mais. E aí, num outro dia da semana, que em geral é às terças-feiras ao meio-dia, eu faço essa conversa pelo Instagram do Acontecendo Aqui, que é pra gente conhecer mais sobre a produção cultural aqui de Santa Catarina. E hoje, a conversa vai ser então com o Valmor Correia, que é um artista super reconhecido, né? Ele é daqui de Florianópolis, radicado em São Paulo e é muito reconhecido no mundo das artes. Tem até uma curiosidade aí que um artista famoso compartilhou esses dias. E eu tô vendo que ele já tá chegando por aqui, então eu vou aceitar o Valmor. E aí, gente, eu vou aceitar o Valmor aqui no nosso papo. E aí, quem tiver por aqui, se quiser fazer perguntas, colocar interações, reações, enfim, vão colocando tudo no bate-papo, que conforme a gente for conversando, a gente também vai lendo as interações de vocês, beleza? Vou aceitar o Valmor e pode ser que o Instagram demore um pouquinho para aceitar o nosso papo, mas fica por aí que já já o Valmor entra aqui para conversar com a gente sobre o bromelhário, que é então uma homenagem e também uma inspiração ao botânico Raulino Reitz, que é também aqui de Santa Catarina. Aqui. Oi, oi, Valmor, bem-vindo, tudo Letícia, bom? tudo bem? Tudo certo, que honra te receber por aqui. Imagina, é um prazer, um grande prazer. Vou fazer. Um amigo meu disse que para dar engajamento a gente tem que mexer no cabelo. Ah, Então eu vou dar, eu vou começar dando uma mexidinha aqui no cabelo. maravilhoso, muito bom. Tudo bem contigo? Tudo certo. Tô um pouquinho nervosa de conversar com o Valmor Correia, né, minha Ah, gente? estamos os dois então. Ô, Valmor, e você tá na galeria agora, né? Já tô aqui Ah, ainda no finalzinho da montagem. que legal. A montagem que já abre hoje, né, para o público, para o Abre Melhari. hoje às 19 horas. Maravilha. Mas antes da gente entrar no assunto bromelhário, eu queria que a gente Uhum. começasse um pouquinho mais do começo, e que você falasse pra gente, assim, como foi que você, como e quando foi que você começa a se entender como artista, Valmor? E essa é uma conversa que Letícia, a gente ficaria muito tempo. Porque, na verdade, o meu primeiro pensamento artístico, digamos assim, visto depois, eu sou um super analisado. Desde sempre, um dos meus objetivos era, já muito jovem, era fazer terapia. Eu sempre levei isso muito a sério, e ainda que na ocasião em Florianópolis, eu não lembro de ninguém que fizesse. Salvo uma irmã minha que sempre foi mais intelectual e é poeta, ela fazia terapia. E então eu lembro que numa conversa terapêutica, foi a primeira vez que eu consigo associar a um pensamento artístico de verdade. Eu ia muito para uma fazenda que meu pai tinha aqui próximo de Florianópolis, em Maruí, e eu tinha um pequeno cavalo que eu sempre eu sempre fui muito curioso, e sempre gostei muito de andar a cavalo, e gosto de mato e buscar. Eu sempre estava metido nessas coisas, assim. E já quase um pesquisador, na verdade, porque eu ficava procurando pedras e tal. E eu tinha a esperança de achar um diamante, Letícia. Então, e eu recordo que uma ocasião eu olhei para uma coruja buraqueira. Eu devia ter uns 9 anos, 10 anos isso. Uma coruja que é a coruja buraqueira muito comum aqui em Santa Catarina. Então ela faz um buraco onde ela ali tem a toca. E um pouco mais adiante eu vi uma lebre entrando também numa toca. E eu recordo que
automaticamente, isso é muito claro para mim. Eu recordo que automaticamente, naquele momento, eu pensei, ali nascem corujas lebres. Então, na minha cabeça, aquilo se interligava e ali seria um ninho de duas espécies diferentes que dariam um híbrido. Uau! Então, eu tenho a impressão que, na minha vida, esse pensamento artístico, a começar por esse que eu tenho memória, ele é muito frequente, foi sempre muito frequente. Só que eu não tinha essa compreensão. Então, ser artista, primeiro que em Florianópolis, eu lembro que meu pai tinha um pouco de medo, porque ele dizia que ele não tinha criado um filho para ficar na Praça 15 desenhando quem passava, entendeu? E não era um preconceito às pessoas que faziam isso, mas era um medo da subsistência, né, do artista. Então, esse preconceito sempre existiu. E então, em função disso, eu fui fazer arquitetura, que era o que eu julgava mais próximo do que pode se compreender num desenho, porque eu não tinha essa experiência e não tinha ninguém que me orientasse. Então, eu fui fazer arquitetura aonde tudo de verdade começou. Porque Uau! daí, no universo das aulas de arquitetura, eu tinha história da arte, isso tudo, e os professores, percebendo que eu sempre carregava um caderno com lápis e caneta e desenhava muito, sempre fui assim, digamos que o meu lazer sempre foi desenhar, o meu lazer e a minha oração, porque era a hora que eu realmente ficava sozinho, mas eu estava acompanhado de um universo muito rico e muito amplo, que era invisível aos outros, e por isso as pessoas achavam que eu era triste. Uau, meu Deus, muita coisa mesmo. A gente ficaria aqui talvez uma conversa só sobre isso, né? É, não, Exato, não quero parecer insensível se eu não continuar nesse em assunto, mas absoluto, é porque em realmente absoluto. acaba sendo bastante profundo e muito, muito bonito, assim, né? E aí, uma dúvida que me surgiu foi, e o rigor científico? Porque você traz um rigor científico no teu trabalho. Será que Tem. veio dessa coisa da arquitetura? Não, não, nada a ver. Não? O rigor científico ele veio desde sempre. Eu vou te contar uma outra passagem rapidinha e vou Por tentar ser favor. bem rápido. O Colégio Imaculada Conceição, em Florianópolis. Eu Hum, fiz, meu primeiro colégio foi Imaculada Conceição, depois eu fui para o Catarinense, como praticamente a grande maioria das pessoas que eu conheço daqui de Florianópolis. E aula de religião. Eu lembro perfeitamente, provavelmente, Letícia, eu vou mexer um pouquinho no cabelo, a, em eu homenagem ao amo meu amigo desenho. que tá aí nos escutando, e eu devia ser a única criança a prestar atenção naquela aula. E a freira, que era a professora, a irmã lá, falava sobre Moisés abrindo o Rio Negro, não, abrindo o rio para os hebreus passarem, né? E eu morava, naquela ocasião, bem frente à beira-mar, Uhum. ali no começo da agronômica. Então, final da tarde, eu e os meus amiguinhos da rua ali, a gente ia até a beira-mar, ao mar, né, para ver a maré descendo e começar a buscar coisas, e pegar conchas e não sei mais o que lá. Então, eu tinha isso muito forte na minha cabeça. Quando a freira fala isso, eu me pronunciei e perguntei para ela se aquilo não poderia ser a maré baixa. Porque E ela parece. me mandou todo sentido, né? Mas ela achou aquilo um desacato e eu tive que ir embora e voltar com a minha mãe no dia seguinte para poder retornar ao colégio. Anos se passaram, muitos anos se passaram. Quando eu comecei, eu fui morar em São Paulo, faz isso 14 anos. Eu estava vendo um desses discoveries da vida, Uhum. né? E aí era um estudo e uma comprovação de que o Moisés sabia que ele poderia ter cortado o caminho se ele de fato, eu não estou desconfiando do Moisés, tá? Mas se ele de fato quisesse ganhar tempo, ele atravessaria o mar ali, em frente aonde estava todo mundo. Ele fez uma volta gigante porque ele sabia que naquele lado a maré baixava e a água e a terra subia. Subia não, aparecia a terra e ali passavam as pessoas. E eu recordo perfeitamente, eu dei um pulo da frente da televisão, entendeu? Tipo, eu sabia disso desde que eu tinha 5 anos, entendeu? Então, eu sempre fui essa pessoa que precisou da comprovação.
E a Tá. minha palavra, que eu, se eu tivesse que escolher uma palavra para minha lápide, que eu não quero, porque eu quero ser cremado, mas seria praticidade. E para você ser prático, você tem que, primeiramente, olhar pelo lado científico, pelo lado da ciência e da resolução das coisas através do que é racional. E eu sempre fui essa pessoa, apesar de artista. Então, Então, eu junto essa racionalidade com a poesia do meu olhar e do meu pensamento e do meu coração por ser um artista. e traz pra gente um universo muito curioso, assim, né? A gente, quando você trouxe, há uns 3 anos, acho, você trouxe uma obra, uma cidade que tem várias obras tuas, né? De A 2000, perspectiva no 2022, isso no MASP. no MASP. E aí, eu não tinha tido a oportunidade de ver teu trabalho de perto ainda. E aí, quando a gente começa a ver, a gente começa a ver a criatividade que você tem, assim, que é muito legal. E que legal que você consegue compartilhar isso, né? Você achou uma forma de compartilhar. E aí, por você ser daqui, eu fiquei pensando, será que tem alguma relação também com Franklin Cascais? Claro, Muita, tem. muita. Os meus grandes assim objetivos, quer dizer, os meus grandes, não diria herói, a palavra não seria essa, até porque eu nunca tive heróis. Mas assim, eu tinha muita admiração pelo Franklin Cascais e pelo Maier Filho, que tinham esse universo muito rico da imaginação, né? Uhum. E, pô, nascer em Florianópolis e você não acreditar em bruxas, em gnomos e tudo mais, era absolutamente impossível, né? Era uma cidade pequena, onde esse era um universo muito forte, muito explorado justamente por dois pensadores e grandes artistas que eram esses, e o Rodrigo Diaro também, né? Então, Uhum. esses três artistas foram muito importantes na minha formação no pensamento artístico. Não diria na minha poética exatamente, mas o meu pensamento sim. A poética vem de um lugar muito seu, assim, ou você também tem algumas referências, tem algumas inspirações? Não, a minha poética ela vem da minha vivência, né? É a minha vivência que fez isso. Tanto que eu não fiz belas artes, eu fiz arquitetura. Eu Uhum. sou, eu sou autodidata e fiz uma carreira absolutamente sozinho, Então, né? E corajoso, muito corajoso. muito corajoso, sem dúvida. O Juliano Zanotelli, que é o assessor que fez, o assessor de imprensa que fez a ponte aqui para essa conversa, está aqui falando: Uau, uma live reveladora. Boa, boa. E o Marcelo de la Justina. Anotei aqui: desenhar para mim é fazer é lazer e oração, uma experiência individual com o universo. Um beijo para os dois. Que legal, que legal. Bom, e aí eu acho que a gente começa a se aproximar de Bromelhário, porque eu estou muito curiosa para saber se em Bromelhário você está sendo científico, você está desenhando de forma científica ou tem um imaginário ali? Nossa, tu pegou no cerne da história. O que que acontece? Eu me interessei pelo padre Raulino Reis, obviamente, pela questão da importância dele e pela sua curiosidade pelos. Ele foi genial, né? O padre Raulino ele comprou terras para que hoje nós temos como reservatórios, entende? No estado de Santa Catarina. Comprou terras com dinheiro dele, inclusive. Então assim esse homem assim tão curioso, tão importante, me despertou curiosidade pelas suas ações inicialmente, e eu resolvi então entrar mergulhar um pouco nisso e comecei a estudar. Até que eu fui lá em Itajaí, tem o herbário, né, chamado Barbosa Rodrigues, onde estão as secasses e toda uma pesquisa do Raulino sobre botânica catarinense e brasileira. Importante dizer que o padre Raulino ele foi muito chamado pela Fundação Smithsonian dos Estados Unidos, que é muito importante, que eu tive o privilégio, inclusive, de ganhar uma bolsa e desenvolver um projeto lindo, que em outra ocasião a gente pode falar. E também foi diretor do Museu do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde tem lá um bromeliário feito por ele, né, criado por ele. Claro, não tem a importância da história dele, mas é uma ponte, né? Então eu me interessei muito e comecei a pesquisá-lo. Só que quando eu fui até o Barbosa Rodrigues, eu fiquei muito impressionado com os desenhos que o Fossari, né, um artista nosso aqui, importante também,
fez das bromélias a pedido do padre Raulino. Então, o Raulino pesquisava, descobria, e o Fossari desenhou muitas delas, né? Só que aí, com o auxílio do Luiz, que é o responsável lá pelo Barbosa Rodrigues, o botânico querido, espetacular, que foi importantíssimo nessa minha pesquisa, eu comecei a questionar situações que eram assim, como eu te disse, a ciência e a praticidade, ela conduz o meu pensamento sempre inicial, né? Então, tanto que todo o meu trabalho tem uma pesquisa, sempre. Não existe uma demagogia em dizer assim, hoje todo mundo acha uma certa pesquisa em algum trabalho que às vezes não tem, a pesquisa talvez seja interna, né? Eu amo Volpe, é um dos meus artistas preferidos. E Volpe é cor, por exemplo, entende? Então eu não acredito que o Volpe fosse contar histórias da cor, que é a bandeirinha do São João. Não, ele é cor, entendeu? E isso é maravilhoso. E eu não, eu sou um artista que pesquiso, que gosto da pesquisa. Eu gosto mais da pesquisa até do que do restante, porque a pesquisa me ilumina o conhecimento. E a arte faz com que eu materialize isso, né? Então, quando eu comecei a ver as ilustrações, entre aspas, do Fossari, eu comecei entrar em contato hoje, com a quantidade de informações e imagens que a internet e alguns livros nos propicia, das bromélias que me interessavam sobretudo, porque eu optei pelas bromélias, até poeticamente, porque o padre Raulino era chamado como o pai dos gravatás, que é um nome popular das bromélias, né? Mas de verdade as bromélias me interessaram por uma questão muito particular, muito importante, e que eu faço questão de deixar isso registrado, que é a dizimação que se faz das bromélias. Entendeu? Foi feito na época da febre amarela, bom, de uma doença importante, acredito que malária, desculpa, da malária, foi dizimado uma quantidade absurda de bromélias, a Brusque, aqui da região de Santa Catarina, muitas, porque acreditava-se que o mosquito procriava em quantidade naquele reservatório que essa linda e espetacular planta tem, né? Quando o Raulino já era contrário a isso, era muito cedo para justificar, mas ele já tinha esse pensamento inicial. E hoje sabe-se que dentro desse reservatório existe uma infinidade de biomas que nascem e são procriados ali, como os pequenos girinos, sapos, né? E outros insetos, e alimentam beija-flores e tal. Muito mais importantes do que a dengue, como ela hoje é dizimada por conta da dengue, entende? Então, eu gosto disso. Me interessa muito, Letícia, muitíssimo, essa possibilidade da arte denunciar, né? Não é questão política, é uma questão da denúncia no sentido de fazer justiça. Uhum. Esse é o meu objetivo, né? E eu acho que as bromélias foram muito injustiçadas. Eu falava com uma amiga ainda essa semana, e ela tem uma floricultura e ela não pode vender bromélias, porque existe esse preconceito, existe essa imagem, essa ideia. Então eu gostaria que isso fosse um pouco mais dissimulado, que fosse um pouco mais estudado, para que a gente definitivamente pudesse dizer, e isso faz parte não do artista, né? Eu me interesso porque é o começo da minha pesquisa, mas depois eu vou para a arte. Eu entro na poesia. Eu digo que eu sou um caçador de vírgulas, que eu leio tudo, e onde tem uma vírgula e que eu acho que a arte pode entrar, vem um respiro e ali eu fico. Entende? Então, acho que a parte da... E na ciência eu não preciso entrar. Então, Uhum. isso compete aos estudiosos, né? E eu adoraria que os estudiosos se pronunciassem a respeito disso, em defesa dessa planta tão espetacular. Tá? Então, quando eu comecei a pesquisar as bromélias de verdade, eu comecei a questionar ao Luiz que era um pouco diferente os desenhos que estão nos livros, que é esse livro aqui, do Raulino, né? Era Tá. muito diferente algumas coisas. E o Luiz disse, não, não, é que realmente tem essa diferença, porque ele não tinha acesso necessariamente às plantas, ou pegava uma planta já seca ou morta, tal. Aí ali me deu a vírgula, né? Eu disse, é óbvio, essa é a diferença. Fossari era um artista, ele não era um ilustrador científico.
Ah, Entende? E uhum. aí há uma diferença, não há uma diferença do resultado artístico. Isso, para mim, as duas são artisticamente lindas, né? E eu respeito demais essa profissão do ilustrador artístico, científico, né? Mas ali eu peguei, eu digo, eu acho que aí eu vou fazer o contrário, porque eu sempre parti da imagem real para Uhum. distorcê-la através da minha imaginação como um artista que sou. E eu resolvi fazer o contrário, pegar as obras do Fossari, que estavam, de certa forma, um pouco diferente da realidade da natureza, quer dizer, do que é na natureza a planta, e trazê-la para esse lado ilustrativo, entendeu? Então, tentando com isso criar um diálogo entre, né, arte e ciência, seria né, natureza e ciência, e arte e ilustração. E aí Uau. vem, eu jogo para vocês isso. Eu não gostaria de dar aqui o meu pensamento. Peço que tu não me perguntes o que, que eu acho disso, porque eu gosto de deixar essa interrogação, para que as pessoas se questionem sobre isso. Né? E eu acho Ah, maravilhoso, porque eu acho É, isso também, como público, a gente tem que olhar para a obra do artista e também tem que refletir, tem que pensar, né? Então é importante, com exato, certeza. exatamente. E, sobretudo, para trazer à luz de um público talvez um pouco maior e não tão específico, desse importante catarinense, né? Uhum. Nascido aqui em Antônio Carlos, entendeu? Então, pô, é um orgulho para a gente ter, né? Sobretudo no momento em que a gente precisa de heróis, de É, verdade. fato, com certeza. E aí, para além nas séries, essa exposição está dividida em 3 séries, né? E aí, para além das bromélias, você também traz os polinizadores delas, né? Isso. É que, na verdade existiu um convite de um amigo querido e da empresa Strauss, aqui de Santa Catarina, que tem um trabalho muito bonito, e você já deve ter visto os cristais e tudo mais, e existiu um convite para eu criar uma coleção que nós vamos lançar provavelmente esse ano ainda, para a Strauss. Então, eu criei uma série que é uma série de mesa que eu também não tenho problema com isso. Eu sempre digo isso. Eu não tenho preconceito com absolutamente nada. Eu não, aí, claro, existe uma diferença, né? Por exemplo, vamos utilizar tem artistas que gostam de usar o seu trabalho em tudo, né? Uhum. Eu não. Eu escolho muito bem as minhas parcerias, porque ela tem que ter um diálogo com a arte e com a ciência. Então, quando eu fui convidado para criar uma coleção para eles, como é, de louça, prato, né? Uhum. Prato não, tem um nome, né? Um jogo de mesa. E eu disse, Caco, eu aceito, claro, mas eu preciso pensar para ver o quê. E aí eu digo, pô, óbvio, vamos trazer para Santa Catarina e para o Brasil o padre Raulino. Vamos colocar luz nele e, sobretudo, nas bromélias. Eu brinquei ainda com ele, digo, olha, eu aceito, desde que eu possa sempre, em qualquer momento que o assunto vier nessa coleção, a gente possa falar da importância do padre e da importância das bromélias na natureza até hoje. E, claro, evidentemente, como né, genial que eles são, adoraram, aceitaram, e aí foi com isso. E, então, essa exposição ela mostra o início desses desenhos, das pinturas que vieram Então, eu fiz uma coleção em cima. As bromélias, as que eu escolhi, né? E os polinizadores dessas bromélias, que são duas espécies de beija-flores que eu escolhi, e uma abelha e uma abelha que poliniza as bromélias e as orquídeas também, que é uma abelha azul que é magnífica. Então, ela entra nesse universo e eu fiz uma extensão dela, como bom catarinense português que sou, né? Eu aproveitei uma vontade que eu tinha desde muito tempo, porque eu lembro que em pequeno eu ficava assim, desenhando muitas vezes as casas de azulejo que a gente tinha, que infelizmente hoje não temos mais, mas as paredes por fora, muitas casas tinham azulejos Uhum. portugueses e eram todos desenhados, muito bonitos. Então eu sempre tive vontade, né, de Uhum. fazer, de usar a azulejaria, mas também achava que para usá-la tinha que ter um motivo que fizesse jus. E então eu resolvi fazer uma coleção desses azulejos, óbvio que é uma coleção limitada do meu ateliê, não é pública, né?
Tá. ela é limitada, né? São vendidas, evidentemente, mas eu criei uma coleção, então, em azulejaria também. Uau, que tá nessa exposição também da Helena, Estará nessa exposição. que aliás é a tua primeira na galeria, né? Nessa galeria. Como participação, sempre fomos muito amigos. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela Helena. Acho que ela é uma forte mulher do Estado na nossa cultura. Ela consegue manter uma galeria com tanta assim coragem, força e com respeito à cultura e à arte. Então, a gente já fez parcerias outras, mas individual é a minha primeira na galeria. Que maravilha. E aí o Juliano está aqui falando que vai ter um papel de parede incrível na mostra também. Eu tenho um olhar meio absoluto, assim. Então, quando eu entrei na galeria, comecei a pensar, porque eu que fiz toda a arquitetura, né? A ambientação, eu sou esse cara que escolhe junto com o curador, com a galeria, com todo mundo. Aqui eu quero isso, essa obra vai aqui. Eu penso muito nesse universo. E tinha uma parede que eu achava que ela estava estranha. Eu digo, não, eu vou criar um papel de parede das bromélias para esse momento. Então a gente abre a exposição com esse papel, que é uma natureza com as bromélias catarinenses, e terminamos ela com uma parede também com o mesmo papel. Maravilha. Eu vi aqui que vamos ver, aqui, ó, o Joelson Bill, falou que você é um mestre naturalmente. Ah, obrigado, querido. Que legal, que legal. Não, super bacana essa ideia do papel de parede e faz todo sentido, né? Você montar tudo junto, porque, enfim, você traz isso, né? Agora, a palavra faz sentido. Eu sempre, quando eu faço parcerias ou uso uma mídia que não é, que era, hoje não é mais, felizmente, mas que era preconceituosa e tarará, 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 eu não faço uma coleção de papéis. Eu sou muito convidado para isso, Letícia, muito. Eu recuso quase 90%, entendeu? Porque eu acho que tem que ter sentido. Uhum. Se Sim. tem sentido, seja no que for, entendeu? Eu vou entrar. E Se você a arte também, puder entrar. sim, e você estava falando antes que você gosta muito do processo do seu trabalho e que você aprende muito com ele, e você aprende coisas que a gente nem imagina, né? Mas é que eu vi uma entrevista tua de você falando que aprendeu taxidermia para fazer aquele trabalho que você mistura os animais, né? Os híbridos, exatamente. Que também foi uma pequena série, né? Uhum, Que foi basicamente porque o padre Anchieta, numa carta de 1560, ele descreve um pássaro que nasce de ratos. E depois, aí eu mergulhei muito tempo no Câmara Cascudo, que é o nosso, né, potiguar maravilhoso, que estudou tudo isso, né? E ele acreditava que para mim é certo, que nos bambuzais, o padre Anchieta, lá 1500 e pouco, junto com os indígenas que habitavam a região, observavam que os ratos entravam nas raízes onde faziam toca. Só que os ninhos dos passarinhos eram em cima. Então, quando na visão rápida você via um rato entrando e saindo de um passarinho, eram ratos que se transformam em aves. E eu resolvi criar isso em taxidermia para justificar uma inverdade acreditada por um tempo. E eu gosto disso, eu gosto da comprovação do mais próximo que eu posso chegar. E nesse caso foi a taxidermia. Então eu juntei, fiz híbridos, né, de pássaros, ratos em taxidermia, e para isso eu tive que aprender, mas eu não fiz. Eu fiz um só, é um processo muito difícil, muito complicado, e eu não acho que o artista precise disso. uhum. Entende? O artista pode. Então, eu fiz. Hoje, sou muito amigo de muitos biólogos, muitos, muitos, muitos pelo Brasil, pela América Latina inteira. E justamente por usar esse universo muito fortemente. E aí, com o professor Márcio, da PUC do Rio Grande do Sul, que é um taxidermista. E então, aí, junto com ele, eu dizia, ó, que ele não tinha essa noção da estética exatamente como eu queria. Né? Então, Uhum. às vezes, ficava uma cabeça de rato maior num corpo menor e tal. Então, eu comecei a fazer do lado, mas ele trazia já o bichinho limpinho. E é importantíssimo deixar claro que não podia ser diferente isso vindo de mim, que tem um respeito absurdo à natureza, que todos esses passarinhos naquela ocasião usados foram frutos de descarte. Eram pássaros que morriam em lojas de vendas de animais
e hamster, ratinhos também, que morriam nessas lojas que eles vendem. Então, quando eles morrem, eles jogam no lixo. Então, eu conseguia alguns para usar no trabalho artístico. Então, era reaproveitando esse universo triste, né? Que é o descarte desses bichinhos. Então, em nenhum momento, nada foi sacrificado para o uso dessa série. Sim. Mas eu queria mais trazer isso mesmo como essa forma do processo e como você aprende as coisas, né? E como isso é importante, talvez não para o público, mas para você. E só que eu acho que de certa forma o público vê, assim, sabe? Mesmo que seja nas entrelinhas, Acho que sim. né? Acho É, que sim. eu vi aqui que a Galeria Helena Freta falou: estamos honrados em receber o amor para sua primeira individual na galeria. Que legal. Para mim também. Vamos. E o Gideone Gonçalves, muito feliz e ansioso por essa coleção Strauss com o querido Valmor Correia. Que legal. Valmor, e para a gente já ir começando a se encaminhar para o final, eu queria que você trouxesse um fato que aconteceu recentemente, você compartilhou nas suas redes sociais, que o Bad Bunny fez um vídeo com Ah, suas obras. Conta pra gente como é que foi isso. isso é uma alegria que eu tenho muito grande. Eu fui a convite do Alex Salardi, um empreendedor que construiu o Complexo Matarazzo, né, onde está inserido o Hotel Rosewood, que é um hotel 6 estrelas, é o único 6 estrelas do Brasil, e que teve assim a brilhante e feliz ideia de trazer um universo gigante de artistas para produzir obras para esse local. E eu fui convidado por ele e pelo Marc Potier, que é o curador desse projeto, sobretudo, e que também, vou já deixar claro que em novembro eu faço uma exposição na A Galeria, lá no Passeio Primavera, que também aí com curadoria do Marc Potier, querido amigo, e que vai ser uma honra para mim também, será só sobre as minhas esculturas em bronze. Uau, Então, que vai ser mostrada pela primeira vez na sua totalidade. uau, E, nossa, então, todos já convidados. Vamos abrir em 10 de novembro. Mas, em síntese, então, eu fui convidado para produzir uma obra para eles. E tu pode me cortar se o tempo for assim curto, né? o Mas tempo é e quando o Alex me convidou, o espaço ainda do antigo Hospital Matarazzi, da maternidade, né, ainda estava fruto daquele abandono de muitos anos. todo. Então, eles estavam começando a botar os tapumes e limpar. E eu pedi ao Alex para oferecer a ele um projeto que me interessasse e que me desse orgulho de verdade. Não é papo, Letícia, o meu ofício como artista é a coisa mais importante que eu faço na vida e que eu tenho, entendeu? Então, é a minha vida e a minha família, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande com a minha carreira, né? E eu não faço nada que eu não tenha orgulho depois. Ainda que eu possa ficar seduzido pelo dinheiro daquele projeto, qualquer coisa assim, eu opto sempre pelo trabalho. E eu disse isso para ele. E assim eu pedi a liberdade de entrar pelo hospital e pela maternidade ainda abandonado para ver o que eu tinha de ideia. E quando eu comecei a olhar, fiquei ali algumas horas, né? Eu percebi, o meu olho foi direto para ao redor e dentro do espaço da maternidade, tinham muitas plantas. E eu Uhum. sei que são chás. Eu venho de uma mãe que adora chá. Minha mãe toma muito chá. E até hoje ela tem em casa plantado o chazinho de melissa, o chá de hortelã, o chá disso. E a gente foi criado assim. Aliás, quem é de Florianópolis sabe que aqui sempre foi um pouco assim, com Uhum. todo mundo. E eu comecei a perceber chás que são medicinais, da medicina alternativa brasileira. E eu achei aquilo muito interessante, ao redor ali. Se tu quiser, depois eu tenho um pequeno vídeo que mostra esse passeio todo, que depois o Alex fez um vídeo, né? E eu comecei a perceber aquilo e comecei a pensar, não teriam essas pessoas que aqui convalesceram, né? Uhum. Ou trabalharam, médicos, enfermeiras, ou as grávidas, ou os pacientes, plantado esses chás para seu uso pessoal. Isso é Maravilha. muito interessante. Isso é muito brasileiro.
né? Isso é um pouco a nossa essência, né? É indígena, de negros, índios, né? Europeus, é essa mistura toda que criou esse país. E o chás, essas ervas, vêm muito desse universo. Eu digo, já sei que eu quero trabalhar, eu quero fazer um herbário que eu chamei de etnografia cultural da flora mágica brasileira. Então eu falei isso para o Alex, ele adorou a ideia, eu fui para o Mercado Ver-o-Peso, lá em Belém do Pará, onde concentra-se o maior número de herveiras, né, que vendem essas curas milagrosas para muita coisa. Aí é uma conversa que a gente levaria também muito tempo, mas eu criei herbários e junto com a equipe eu escolhi os elevadores para criar herbários com a ideia de fazer pela primeira vez que a pessoa entrasse no elevador e não se sentisse um pouco constrangida, que ela tivesse o que olhar e não olhar para baixo ou puxar o celular. E para minha felicidade, as pessoas puxam o celular para fotografar. E o Bud Bunny se hospedou lá há há uns meses atrás, quando fez o show no Brasil. E, para minha felicidade, agora há pouco tempo, ele filmou nas redes sociais dele os meus elevadores, a minha obra ali, e eu repostei, evidentemente, por orgulho ao meu trabalho e a esse artista maravilhoso que ele é. E assim, artista Então, que preza tanto pela cultura latina, que é algo que você preza também, né? totalmente, totalmente, né? Eu sou um artista conhecido, Letícia, e isso me dá o maior orgulho, como um artista que foca quase que 100%, salvo quando eu sou convidado por algum lugar, sobretudo universidades e museus fora do Brasil, mas eu foco na cultura brasileira. Isso me interessa profundamente. E como a gente precisa, né, de artistas talvez que falem isso pra gente, que reafirmem isso pra gente, porque o brasileiro tem uma mania de olhar pra fora, né? E a gente É tem verdade. tanta coisa rica aqui que, né? Com certeza, com certeza. Ainda que eu use uma técnica absolutamente europeia, que é a precisão, né? Mas essa técnica é usada absolutamente em favor do meu projeto de chamar a atenção do outro. Como eu trabalhei muitos no começo da minha carreira com híbridos que eram vistos pela população como monstruosos, e eu faço deles um pouco mais belos. E para isso eu não podia fazer tecnicamente eles feios. Eu precisava fazer com que o espectador olhasse primeiro para aquela técnica linda, que modéstia à parte eu tenho. Eu sei desenhar, eu sei pintar, eu sei esculpir e uso isso em meu favor e em favor do meu trabalho. Então, não é um maneirismo, é uma vontade de fazer com que o outro pare mais tempo em frente a uma obra. E que em algum momento parece que aquela obra existe, assim, óbvio que a obra existe, mas parece que aquele bicho existe. Não Para tenha mim, dúvida disso. para mim, eu falo, como que esse bicho não existe? Existe. A sereia tem toda a anatomia, o curupira existe com toda aquela anatomia. Para mim, os teus trabalhos, eles existem na natureza também. Exatamente. O meu amigo, que é um cardiologista de Porto Alegre, Renato Saraiva, um querido amigo e um grande cardiologista, foi ele que me ajudou e também seria uma outra conversa, porque isso foi um processo de 9 meses de pesquisa Que para você fez uma fazer consulta, né? isso, Eu vi o teu congresso. exatamente. E, o Renato, sempre que ele me encontra, ele diz que a nossa sereia poderia viver. Poderia. Olha, É tão possível aquilo que ela poderia viver. Então, fica também uma dúvida. será? Elas existem? Ai, meu amor, eu amei o nosso papo e eu queria muito que você encerrasse então o papo convidando as pessoas para o bromelhário. Por favor, convide-nos. Claro, vai ser um prazer, uma honra para todos nós. A abertura é hoje, às 19 horas, aqui na Galeria Helena Freta, em Florianópolis, e ela segue por um mês até o dia 27 de junho, segue aqui, aberta ao público, né? E espero que as pessoas venham e que, sobretudo, saiam com o nome do Padre Raulino mais forte do que o meu na cabeça. Olha, maravilhoso. Qualquer coisa a gente dá um Google, pesquisa quem é o Padre Raulino e para a gente entender, né, qual é o trabalho Maravilha, importante dele. maravilha. A importância dele, Maravilhoso. E só tá? mais uma duvidazinha rápida. Em algum momento vai ter alguma visita guiada com o Valmor Correia ou a gente não. Na verdade, como a galeria não é grande, então
quarta-feira tem uma pequena, a galeria vai fazer uma pequena visita com, né, curadores e pessoal da galeria, assim, e tal. Mas a gente pretende, assim, a ideia é fazermos, que eu sempre faço visitas guiadas nas minhas exposições, que é sempre muito legal, porque eu tenho a honra de ser estudado desde jardim de infância até doutores de universidade, entendeu? Maravilhoso. Então, isso para mim é uma honra gigante as escolas me estudarem. Isso de verdade, assim, eu recebo quase que mensalmente muitas perguntas, muitos pedidos, muitas lives e tal, de escolas do Brasil inteiro, assim. Isso eu adoro. Que bom. Então, eu e a Helena ainda temos que conversar um pouquinho sobre isso para marcarmos, quem sabe, umas 2 visitas que possamos, ou 3, né, ao decorrer da exposição. Maravilhoso. Estaria inscrita. Eu quero uma visita guiada com o Valmor Correia. Será uma honra. Juliano Donatelli está perguntando: nos vemos lá, Alê? Sim, com certeza, quero ir visitar. E o Celso Maravilha. Antônio Bombo pode ser no imaginário, disse. Ele comenta. Pode ser no imaginário, mas elas existem. Com Maravilha. certeza. Tem uma coisinha só para encerrar, que eu acho importantíssimo, que é sobre a cognição. Eu não lembro agora, eu já li de todas as formas, mas é o seguinte: um viajante, na época lá dos 1500, tá lá, ele chega numa tribo de navio numa praia, né? Disse que é aqui na América Latina, e os indígenas que moravam ali, vem aquele homem num barquinho, porque o navio não vai até a beira, então ele pegou um barquinho para ir até a beira do mar. E chegando lá, os indígenas não entendiam como é que ele tinha chegado até ali. Então eles perguntavam para ele: como você chegou desse mar gigantesco, impossível de navegar, até aqui? Porque cognitivamente eles não conheciam, nunca tinham visto um navio. Então a cognição deles fazia com que eles não enxergassem, né, o barquinho, sim, porque eles têm barquinho no seu universo, mas o navio não. Então, o que me faz pensar se a gente não enxerga as sereias ou os OVNIs e tudo mais, porque a gente nunca viu eles de perto. Ai, maravilhosos. Adorei. Ficamos com essa reflexão. Tá bom. Obrigado Querido, pelo teu tempo, pelo teu carinho. eu E também todos agradeço. convidados. Será um prazer, Maravilha. tá? Maravilha. Combinado. Obrigada também pelo teu tempo, pelo teu carinho. Obrigada pelas pessoas que ficaram por aqui. Gente, a live fica salva aqui no Instagram e também no meu YouTube. Então teremos bastante formas de mandar essa conversa para várias pessoas. E terça-feira que vem a gente tem mais conversas culturais. Nos vemos lá. Até lá, Beijo. querida. Até.